Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. A vida nos surpreende, às vezes, de modos alegres, às vezes de modos tristes, melancólicos, outras vezes de modos amargos, violentos, desanimadores. Como também somos surpreendidos, se deixarmos, de modos amorosos, sentimentais, meigos. E é sobre esta última qualificação que eu vou construir meu conto hoje. Uma surpresa meiga. Isso aconteceu muitos anos atrás. Era a festa do Divino Pai Eterno na cidade de Trindade, lá em Goiás. E aconteceu no primeiro ano em que lá estive, porque depois lá estive por anos e anos. Em companhia de alguns missionários do estado de São Paulo, nós fomos colaborar no trabalho de atendimento aos romeiros, junto com os missionários de lá, é claro, todos redentoristas. Na época, depois de árduos trabalhos nas celebrações, confessionários, a gente saía para dar umas voltinhas na cidade e ver o burburinho de romeiros, de carros de bois, de barracas de todo tipo, de cores diversas, nas mais variadas tonalidades, estampadas nos tecidos, nos vestidos. Era um encanto para os olhos. Depois de girar e girar, sem precisar de guia, porque a cidade então era pequena, alguém me tirou o encanto falando calmamente: você precisa visitar o Cotolengo. Cotolengo. Eu já conhecia o santo que tem esse sobrenome, Cotolengo, italiano. São José Benedetto, ou Bento, ou Benedito. Esse é o seu nome, dependendo da língua, é Benedito ou Bento, e no Brasil é São José Benedito Cotolengo. O santo, como falei, era italiano, uma personalidade, ou na linguagem da igreja, um grande santo, o santo da caridade cristã, de uma sensibilidade incrível diante dos que sofriam. E a sua escalada, por assim dizer, no campo da assistência social, começou no dia em que ele foi chamado para atender uma senhora doente que estava para dar à luz. E era muito pobre. Na época, entre os séculos XVIII e XIX, a pobreza na Itália era grande mesmo, e era a pátria deles. Atendeu a senhora, deu-lhe a unção dos enfermos e não pôde fazer mais nada, porque a mãe e a criança recém-nascida morreram em seus braços. Foi daí que ele começou uma obra social que até hoje existe, uma verdadeira cidade de atendimentos aos mais necessitados em todos os campos e situações da vida humana. Uma instituição que se chama Cotolengo, isso na Itália. Mas naquele dia, na cidade de Trindade de Goiás, o padre que me acompanhava, ao perguntar se eu conhecia o Cotolengo de Trindade, era o que ele se referia, eu disse que não, eu só conhecia o da Itália, mas de Trindade eu ainda não conhecia. E esse de Trindade foi criado pelo padre Gabriel Vilela, um redentorista, com o nome de Vila São José Bento Cotolengo, e sob a inspiração daquele santo Cotolengo italiano. Como eu não conhecia esse Cotolengo, acompanhei o padre e quase me arrependi. Por quê? Eu olhei tudo sem acreditar no que estava vendo. O ambiente era muito grande, muito limpo, muito bem cuidado. Os que colaboravam com os que ali viviam eram sorridentes, calmos, serviçais. Mas à medida em que eu avancei, deparando com os doentes, também muito limpos e bem cuidados, eu fui me inteirando de uma situação na qual nunca eu tinha pensado ou imaginado: as deformidades humanas.
Desculpem se não encontro um jeito mais humano para falar daquela situação, porque era mesmo uma situação desumana. Apesar de toda a assistência, carinho dos médicos e assistentes, e os visitantes como eu saíam de lá tristes e às vezes horrorizados. Agora vou falar do assunto que eu caracterizei como uma surpresa meiga. O padre que me acompanhava, Padre Everson de Faria Melo, redentorista, que foi meu colega no tempo de minha formação e que por mais de uma vez foi diretor daquele estabelecimento, Cotolengo, ali em Trindade. Ele me falou com carinho o carinho que eles tinham com os doentes. Não só os assistentes e médicos, mas também os visitantes que ali vinham depositar o seu auxílio e a sua ajuda. E o padre comentou um fato, ou melhor, falou-me de uma pessoa que teve contato com todo aquele ambiente e que, para demonstrar a sua emoção, ele escreveu um poema descrevendo quase uma fantasia de um deficiente que enxergava sem ter olhos praticamente, que ouvia sem ter ouvidos e tocava em tudo com a delicadeza de quem tem grande sentimento interior. Era o doente conversando com o professor. Professor, porque o que escreveu esse poema era professor. E eu vim a saber disso depois. Esse professor lecionava na PUC de Goiânia, a Pontifícia Universidade Católica, e que se chamava Júlio Oliveira Nascimento, assim eu fiquei sabendo. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas o texto, repleto de ternura, começava assim. No brilho dos olhos que vejo nos teus, percebo o conforto que vejo nos meus. Se busco consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. E assim por diante. Ao despedir-me do Padre Everson, ele entregou-me uma folha de papel na qual estava escrito todo o texto do poema. E, para surpresa minha, pediu-me que eu compusesse uma música com aquele texto. Sem saber que alguém já tivera a mesma inspiração. Naquele mesmo dia, ajeitei poeticamente o poema do professor e nasceu-me depois a melodia. Convidei um violeiro, gravei num cassete e entreguei para o Padre Everson, que gravou-a posteriormente num CD. No ano seguinte, eu voltei à Trindade. E, ao celebrar a missa no santuário velho, como nós chamávamos, para minha surpresa, quem estava cantando era um pequeno coral do Cotolengo. E os que não cantavam acompanhavam com instrumentos muito simples de percussão. E, para minha surpresa ainda maior, cantaram o canto que eu tinha feito para eles e que eu vou cantar agora, só com o violão e um grupo de amigos que estavam presentes quando cantei na primeira vez. Gravei apenas num pequeno gravador, que nós vamos ouvir agora. No brilho dos olhos que vejo nos teus, percebo o conforto que encontras nos meus. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. Tu moves meu corpo e eu tua alma, e assim se completa o amor que nos salva. Meus pequenos gestos unidos aos teus confirmam o encontro previsto por
Deus. Meus pequenos gestos unidos aos teus confirmam o encontro previsto por Deus. No brilho dos olhos que vejo nos teus, percebo conforto que encontras nos meus. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. Palavras não ouço, mas amo o sorriso. Carinho e ternura é o que mais preciso. Às vezes não posso palavras falar, porém com meus olhos eu posso te amar. Às vezes não posso palavras falar, porém com meus olhos eu posso te amar. No brilho dos olhos que vejo nos teus, percebo conforto que encontras nos meus. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. No longo silêncio que estou a viver, o teu interior eu consigo entender. Aquilo que buscas, a paz que seduz, eu vejo tranquilo no amor de Jesus. Aquilo que buscas, a paz que seduz, eu vejo tranquilo no amor de Jesus. No brilho dos olhos que vejo nos teus, percebo conforto que encontras nos meus. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura. Se buscas consolo, esperança, ternura, aqui nosso amor é uma fonte segura.